Olá, alunos do curso básico de Teologia Fakes. Hoje nós estaremos dando início à nossa disciplina de Evangelhos e Atos. A disciplina de Evangelhos e Atos, ela trata dos livros iniciais, Mateus, Marcos, Lucas, João e ainda o livro de Atos. E essa disciplina, ela tem por objetivo falar um pouquinho da estrutura dos livros, dos assuntos de cada livro e trazer o panorama principal dos livros aqui apresentados. Por exemplo, o livro de Mateus, colocado ali como o primeiro livro do Novo Testamento, não que Mateus tenha sido o primeiro livro a ser escrito. Acredita-se que o livro de Marcos é o mais antigo deles e que Marcos foi o primeiro livro a ser escrito. Mas estes livros apresentam quase que como se fosse uma biografia da vida de Jesus. Não que eles, por si próprios, entraram em consenso para escrever a biografia, mas esses livros foram escritos posterior à vida de Jesus, posterior até mesmo à sua ascensão. Então, 40, 50, alguns dizem até 60 anos depois de Cristo é que apareceram os primeiros inscritos. E Mateus começa a contar sobre a vida de Jesus. O livro de Mateus, ele é considerado um livro escrito para os judeus. Não que Mateus tenha esta intenção de ter escrito intencionalmente para os judeus, mostrando Jesus como um rei. Mas Mateus, ele começa a escrever seu livro apresentando as características de Jesus como o rei dos judeus. Até porque os judeus viviam sob o jugo de Roma, viviam pressionando os demais líderes, as lideranças atuais de Israel, para que esses líderes tomassem posição e então sacudisse o jugo de Roma, que Roma colocava através de impostos, através de domínio. Por isso o povo de Israel vivia em um período de escassez alimentícia, não tinham educação, não tinham empregos e a própria saúde em Israel estava devastada pela lepra, pelas doenças que haviam naquele período. E então eles buscavam um Messias para libertá-los da escravidão dos romanos. Queriam um líder que pudesse então promover a revolução e tirá-los da escravidão romana. Então Mateus apresenta Jesus como rei, dizendo que ele seria o rei perfeito para dominar. Não que Jesus viesse com este objetivo de tirar Israel do jugo de Roma, mas como ele mesmo se apresenta como Messias, como rei que começa a reinar no coração das pessoas. Até porque o povo de Israel, eles estavam em um período de escravidão e de um apagão espiritual. A vida espiritual em Israel, ela era muito escassa, muito depravada. O último livro do Antigo Testamento, o livro de Zacarias, começa a dizer que eles apresentavam o animal coxo, apresentavam o animal quebrado, apresentavam a sua oferta totalmente devastada, uma oferta devassada, a devassidão perambulava por todo Israel. Então o povo caiu na mornidão espiritual, no afastamento de Deus, derramavam sangues inocentes. Era um povo que precisava então de uma cura espiritual que somente o Senhor Jesus poderia entrar na providência com Israel e restaurá-lo novamente. Por isso que já no Antigo Testamento os profetas já diziam que para este povo que vivia em trevas apareceu uma grande luz. Para o povo que estava desesperado, para o povo que não tinha mais uma luz no fim do túnel, apareceu Jesus como a luz do mundo para nortear os caminhos deste povo. E já os profetas do Antigo Testamento diziam sobre este tempo. O próprio livro de Isaías dizia que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu
para evangelizar os pobres, os cativos, os quebrantados, os aflitos. Esta era a missão do Messias, não resgatá-los do jugo de Roma, mas de um jugo pior ainda, que era o jugo do diabo, o jugo da servidão do pecado, libertá-los através da sua salvação. Esta era a missão de Jesus. Por isso que Mateus apresenta: vocês querem um rei? Jesus, ele é um rei. E de fato Jesus reinará em Israel. Em um futuro próximo, será o rei dos judeus, sim, não para libertar de uma escravidão que eles estejam sob o domínio de algum povo, mas simplesmente para reinar literalmente em um mundo, a partir de Israel, em todo o mundo. E ele será o rei, virá o momento do seu reino, que é o milênio. Mas naquele momento o povo precisava de uma luz no fim do túnel, de alguém que pudesse libertá-los da escravidão. E Jesus aparece nesse cenário falando da salvação, falando de paz, falando de perdão, multiplicando a comida daquelas pessoas, ou provendo comidas para ele, porque eles estão vivendo nesse período de escassez. Roma tiravam todos os recursos de Israel e então eles não tinham recursos para aplicar na educação, na saúde, no emprego. Eram povos que viviam esquecidos de fato. E o Messias aparece para trazer esta luz, trazer esta paz. Então Mateus escreve seu primeiro livro mostrando que ele de fato é rei, e a descendência de Jesus ela veio a partir de Davi, a partir de Salomão. Mateus apresenta ele como filho de Davi, quer dizer, vem de uma monarquia, a descendência dele é de uma monarquia. Então a genealogia de Jesus é apresentada em Mateus, dizendo de qual origem que ele vem. Nós até observamos um fato em Mateus, quando Jesus está no templo e os cobradores de impostos estão cobrando os impostos daqueles que vêm para o templo, porque todos que vinham adorar deveriam deixar o seu imposto ali no gasofilácio, e alguém observou que Jesus não deu o imposto, e chegou para Pedro e cobrou o imposto. E Jesus, percebendo, vendo esta intenção, ele chama Pedro à parte e diz assim: Pedro, de quem se cobra o imposto? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro disse: dos estranhos. Porque os filhos, os descendentes do trono, a partir de uma promessa feita por Saul, não pagavam impostos. Nós observamos que quando Saul disse: aquele que derrotar o Golias, ele não vai pagar impostos, sua casa, o seu pai, perpetuamente não pagará impostos. E vemos que Jesus é desta descendência de Davi, porque ele dizia: então não deveria Pedro cobrar imposto de mim, porque eu de fato sou da descendência de Davi. A genealogia de Jesus, ela vem, passa por Davi, passa por Salomão e chega até o próprio Cristo. Então ele é da realeza, ele é da nobreza, e a nobreza não pagaria impostos. Mas ele diz: para que não haja discussões, para que não haja algum levante, Pedro, vai lá e pesca a moeda e paga o imposto teu e o meu. E Pedro foi e pescou um estátua que pagavam 2 impostos e pagou o dele de Jesus. Então ali está provado que Jesus é rei, porque ele vem de uma descendência. O povo de Israel era tão carente de um rei que a gente vê isso em João 6, logo após Jesus multiplicar os pães, multiplicar os peixes, eles tentaram fazer de Jesus rei. Mas Jesus fugiu entre eles e eles não perceberam que Jesus já havia desaparecido. Então, Jesus não veio naquele momento para implantar um reino literal. Não veio naquele momento para tirar o jugo de Roma, mas veio para reinar a partir do coração das pessoas. Isso está registrado em Mateus 16, quando Jesus diz assim: se eu expulso demônio, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? É estar sobre o domínio de Cristo, sobre a obediência da sua palavra, obedecendo os seus conselhos, obedecendo as suas ordens, cumprindo a sua palavra e então sendo transformados por ela. O reino de Deus começa no coração. Ele disse isso em São João 14:23, quando ele diz assim: se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então o livro de Mateus, ele registra exatamente essas questões a partir do reino de Jesus, mostrando que de fato ele é rei. E por isso que ele leva as cores que estão relacionadas a Mateus, fazendo um paralelo com o tabernáculo, porque no tabernáculo tinham 4 entradas, e as 4 entradas representavam os 4 evangelistas, mas nas 4 entradas tinham as cores púrpura, carmesim, o branco e o azul. E então os estudiosos dizem que correspondem a estes evangelistas. A partir do momento que Mateus apresenta Jesus como rei, dizendo que ele é rei dos judeus, a cor que está relacionada ao evangelho de Mateus é a púrpura, que eram as vestimentas que os reis usavam, por ser cara, por ser escassa e por poucas pessoas terem condições de comprá-las, confeccioná-las ou encomendá-las. E Mateus está relacionado com essa cor, porque ele apresenta Jesus para os judeus como ele sendo rei. De fato ele é rei até o momento da sua morte. Quando Pilatos escreve, ele escreve Jesus, rei dos judeus. E alguns dos fariseus, alguns dos judeus até disseram, não escreva que ele é rei dos judeus, mas que ele disse ser rei dos judeus. Então Pilatos disse, o que eu escrevi, é rei dos judeus. E de fato Jesus é rei dos judeus, veio para reinar no coração, apesar dos seus não receberem, mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e no futuro próximo Cristo estará reinando de fato.